Bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos agora começar a abordar qual foi a solução para processamento de Big Data. Então, antes de tudo, vamos olhar para o processamento convencional. Imagina um arquivo de 100 mil linhas e um único computador ele processa aí 1000 linhas por segundo. Então, é só fazer uma conta simples. Se eu tenho 100 mil linhas e eu processo 1000 linhas por segundo, eu tenho 100 segundos para processar essas 100 mil linhas. Claro que esses números são fictícios e eles estão só ilustrando uma ideia de processamento. Agora vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu quebrei esse arquivo em várias partes. Eu quebrei ele em 5 partes. Cada parte recebeu 20 mil linhas. Bom, dessas 20 mil linhas, cada uma eu mandei para um computador. E depois que ele foi processado em cada um dos computadores, eu vou juntar tudo de novo no arquivo. Então, meu primeiro arquivo ele tem 20 mil linhas. Dessas 20 mil linhas, elas vão ser processadas em 20 segundos, só que todos os arquivos vão ser processados em 20 segundos. Então, imagina, no final das contas, eu utilizei 5 computadores para poder ter um resultado de 20 segundos. Ou seja, eu otimizei o meu processamento utilizando mais computadores. Bom, mas ainda tem uma questão. Eu levo um tempo ainda para distribuir esse arquivo, ou seja, para separar esse arquivo em 5 partes e depois para reagrupar eu levo um outro tempo. Então eu não posso contar só com o tempo de processamento. Eu tenho que contar com o tempo de distribuição e de reagrupamento. Agora, vamos fazer uma suposição ali. Vamos supor que entre distribuição e reagrupamento eu leve 10 segundos. Isso vai acarretar no seguinte resultado: eu levo 30 segundos para processar 100 mil linhas. Ótimo, eu tive uma grande performance trabalhando de forma distribuída. Agora vamos pensar, se eu tivesse um arquivo de 20 mil linhas, eu não precisaria processar distribuído, e ele seria muito mais rápido. Então, para pequenos arquivos, o BI convencional, o processamento ele é muito mais rápido do que para grandes arquivos. Então imagina que essa é a solução de Big Data, que é o processamento distribuído, mas imagina o seguinte, que ele não serve para todas as situações. Se você tiver um arquivo pequeno, o BI convencional, ele suporta o que você precisa fazer. Agora, se você tiver um arquivo muito grande, você precisa distribuir esse arquivo em partes para poder trabalhar com ele. Bom, então vamos tentar entender o passado para poder entender depois o atual momento que a gente vive hoje. Em 2002 existia um projeto da Apache chamado Lucene e um subprojeto desse Lucene chamado NUT. A ideia dele era fazer web scraping. O que é web scraping? É um download das páginas web. Só que ele não era projetado para suportar bilhões de downloads de dados da web. Então, qual que foi a solução? Então, em 2003, o Google falou o seguinte: olha, eu consegui solucionar o problema de fazer download de bilhões de páginas da web. Como que ele solucionou isso? Ele fez um armazenamento distribuído. Da mesma forma que nós vimos na computação distribuída, o processamento, nós podemos fazer também o armazenamento. E foi isso que o Google fez. Ele chamou esse armazenamento de Google File System e publicou um artigo explicando isso sem muitos detalhes. Um ano depois ele faz a mesma coisa, mostrando o processamento distribuído chamado MapReduce, também sem muitos detalhes. Ou seja, lá atrás, em 2003, 2004, o Google já lançava um esqueleto do que é o Hadoop hoje em dia. Enquanto o pessoal do Google desenvolvia o GFS, o pessoal do NUT também desenvolvia um projeto similar chamado NDFS. Então, em 2003 saiu o GFS, em 2004 saiu o NDFS. E a mesma coisa acontece com o MapReduce. O Google lança o artigo em 2004 e o Apache NUT, o que ele faz? Em 2005 ele já tem um projeto similar. Então o Apache NUT ele começou a extrapolar sua ideia de web scraping e começou a trabalhar com armazenamento distribuído e processamento distribuído para outros tipos de arquivo também. Então em 2006 acontecem duas coisas interessantes.
A primeira é que o criador do Apache Lucene, que é o Doug Cutchin, ele se junta ao Yahoo, e aí o Hadoop surge como um projeto independente. Em 2008, o Hadoop se torna um projeto top-level da Apache, um dos projetos que mais tem investimento da Apache, lembrando, totalmente open source. Assim que o projeto se torna um top-level da Apache, o que acontece? Surge a Cloudera, e o Doug Cutchin se junta à Cloudera também. Mas espera aí, vamos entender essa história de Cloudera. O que é a Cloudera? Vamos imaginar que existe uma solução open source. Muitas empresas elas não aderem a uma solução open source porque se tiverem algum problema elas não vão ter suporte, não vão saber como solucionar. Então a Cloudera surge para solucionar esse segundo ponto. Imagina que uma empresa implementou o Hadoop. O que vai acontecer? A Cloudera oferece suporte para qualquer tipo de problema. É uma correlação muito parecida com o que o Linux tem com a Red Hat. Então, hoje, o Hadoop é a principal ferramenta de processamento distribuído, processamento, armazenamento, de computação distribuída. Então, a Cloudera montou a própria versão do Hadoop, fazendo algumas melhorias de interface e começou a vender para os clientes não só o suporte, mas também essa melhoria em cima do ecossistema Hadoop. Em paralelo à Cloudera surge a Hortonworks, que também oferece os mesmos serviços, porém, em uma história recente, a Cloudera acabou adquirindo a Hortonworks. Então hoje a Cloudera é a principal fornecedora de serviços de suporte para o Hadoop. Então aqui a gente fecha a ideia do que é a computação distribuída e de onde veio a computação distribuída. Finalizamos aqui então mais um assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.